Olá, pessoal. Aqui quem fala é Davis Alves, sou PhD, sou DPO e sou presidente da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Estamos aqui agora nessa breve live, nessa breve gravação agora com a minha querida Patrícia Peck, e vamos comentar agora um pouco sobre os impactos da saída do Sérgio Moro na LGPD, tá? Então, como que a saída do Sérgio Moro pode impactar a LGPD? É um assunto bem relevante. Tivemos essa notícia bombástica, não é, Patrícia? É. Nessa sexta-feira, nesse dia de hoje. E lembrando que nós não vamos entrar em detalhes políticos ou filosóficos, pensando em como que isso pode... Será que o Bolsonaro foi beneficiado ou não? Ou se está correto, se isso ajuda o governo ou não? Não vamos entrar em aspectos políticos, mas apenas vamos nos ater a como que isso impacta tecnicamente a nossa LGPD, tá? Então, antes de compartilhar minha tela e já dar um pouco de aula para vocês, Patrícia, é bom você estar aqui conosco agora comentando esse assunto importante, tá bom, Patrícia? Legal, obrigada pelo convite, Davis. Acho que a gente está vivendo dias assim, pelo menos poderia dizer estranhos, né? O Brasil precisa superar, né, toda uma situação de crise, de pandemia que é sanitária, né, da saúde. Esse é um desafio para muitos países. A gente já não vivia isso há muito tempo, né? Essa questão sanitária dessa maneira e dessa magnitude. Acho que a gente está tendo que enxergar melhor questões relacionadas a plano de ação e plano de crise para isso, mas nós estamos acompanhando também no país uma situação de problemática aí entre os poderes, né, uma problemática de harmonia, né, de entendimento, e nas lideranças, se não há diálogo, ou se há uma dificuldade, né, de você ter um pacto em cima de ética, de ações em comum, você dificulta ainda mais esse momento da crise da saúde, né? E, logicamente, a gente precisa tomar decisões muito rápidas. O próprio tema da LGPD, como outros temas legais, estão tramitando entre o Senado e a Câmara. Nunca vimos tantas medidas provisórias, tantos projetos de lei saindo assim a toque de caixa nessas últimas semanas, e que dependem de muita articulação, né? E uma visão comum, né, de que que seja apartidária, né, ou seja uma visão pelo Brasil, né, para que a gente possa superar tudo isso. Então, acho que o dia de hoje é um outro dia que entra para a história, né, do Sim. país, com essa saída do Moro. Para o cidadão brasileiro, é um choque de realidade, naquela visão esperançosa, muitas vezes, né, com plano de combate à corrupção. Muitos tinham essa associação imediata, né, ao que o programa que o Moro iria estabelecer dentro do governo, né? Então, estamos vivendo aí dias contínuos de muitas notícias ruins, Sim. e isso gera um pessimismo muito grande, E isso né? impacta a economia também, não é, Patrícia? Impacta a economia, né? Nós sabemos que o próprio projeto de conformidade à LGPD, ele demanda recursos, ele demanda vontade política para a criação da própria autoridade, que não foi criada ainda, né? Então, esses desalinhamentos, eles com certeza prejudicam, né, a imagem do Brasil. Está sendo dito já em jornais do mundo todo, né? Tudo isso, a saída do Mandetta já repercutiu no mundo todo, né? E a exoneração do presidente da Polícia Federal, do comandante da Polícia Federal, já repercutiu também. Agora a saída do Moro, né? Então é uma sequência de eventos e de pessoas que são, digamos, quando você fala assim, peças-chaves, né, naquele tabuleiro necessário para ações estratégicas. Não são pessoas operacionais, são ponta de lança, né?
Sim. Essas baixas, estratégicas. sim, até inclusive estão cogitando, talvez, o que nos garante, talvez o Paulo Guedes da economia talvez possa sair e por aí vai. Também, e aí vai. Isso daí é que nem aquela coisa de sair derrubando pecinha do dominó, né? Que você derruba uns, mas caindo vários na sequência. E aí o que fica de pé, eu acho que essa que é a grande questão, né? E complementando até isso também, Patrícia, isso tudo num cenário onde nós precisamos de uma LGPD robusta, nós precisamos de uma autoridade supervisora que realmente passa a cumprir a LGPD. No meio dessa instabilidade, nós ficamos de mãos atadas, questionando, será que isso impacta ou não? Então, por causa disso, Patrícia, eu vou mostrar aqui agora nessa nossa gravação, como que a nossa LGPD ela pode sofrer impactos agora com a saída do Sérgio Moro. Então, gente, acompanhem comigo aqui na tela. Para quem não conhece, a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Deixa eu só confirmar se está gravando, está sim. Mas aqui, gente, na minha tela, você tem a própria lá do Planalto. Para mim não está aparecendo, Davis. Faz efeito? Basta aparecer na sua. Não tem problema não, porque vai ficar aqui, tá? Ou melhor até, Patrícia, deixa eu até... eu posso até... Não, tudo bem, sem problema. Se aparecer para quem estiver vendo, tá ótimo. Claro. Deixa eu até também, ó, quer ver? Pronto, acho que agora está aparecendo aí também. Agora sim. Isso. Pessoal, olha só. Então, aqui está a LGPD, para quem não conhece, aqui direto do site do planalto.gov, Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. E, pessoal, muitos de vocês já conhecem, já sabem chegar aqui na lei, mas um detalhe importante é essa segunda linha aqui, gente. A nossa LGPD está aqui na Presidência da República e debaixo da LGPD nós temos esse detalhe aqui, ó, que é a Secretaria-Geral da República, tá? E dentro da Secretaria-Geral da República, que na verdade ela é uma secretaria, mas tem quase um status de ministério, tá? Dentro da Secretaria-Geral da República, nós temos a subchefia para assuntos jurídicos. Então, a nossa LGPD, todo o texto da lei, ela está debaixo da subchefia para assuntos jurídicos, a SAJ, tá bom? A chamada também SAGE aí. E também ela que, consequentemente, está debaixo da Secretaria-Geral da República. Eu vou, daqui a pouco, passar para a Patrícia complementar um pouco o que é a Secretaria-Geral da República, o que é a Subchefia de Assuntos Jurídicos. Mas, antes disso, deixa eu falar para vocês que existe um ministro, no caso, um secretário, né? Porque não é um ministro, mas existe um secretário que é o atual secretário dessa Secretaria-Geral da República. Quem é ele? O atual secretário é o ministro Jorge, tá bom? Deixa eu tirar minha tela aqui, só para vocês verem. O ministro Jorge, acho que é importante comentar, né? O Jorge Antônio de Oliveira Francisco era o major da Polícia Militar, né, do Distrito Federal, e foi empossado pelo presidente Bolsonaro, com essa mudança que teve da Secretaria-Geral da Presidência da República no próprio governo Bolsonaro, né? Foram feitos ajustes em decreto do dia 2 de janeiro, né, para fazer uma repaginação. Então, sim, a Secretaria-Geral da Presidência da República é um órgão que compõe a presidência e tem status de ministério mesmo, sabe, Davis? Tanto é que o ministro Jorge é ministro mesmo, ministro-chefe aí da é ministro, status de ministro, e a secretaria acaba tendo esse papel, como as leis, depois que elas passam ali pelo Senado e pela Câmara, tem que passar pela sanção presidencial para ser promulgada, né? Elas passam ali pela Secretaria-Geral da Presidência da República com esse fim. Como se fosse um filtro. É como se fosse um filtro. A última procedimento para a promulgação da legislação tem que passar pela sanção do presidente, né? Então, quando chega na Secretaria-Geral da Presidência da República, é para essa finalidade. Tanto é quando você vai lá no finalzinho da legislação, está lá, né? Sancionado pelo presidente da República, né? Então, promulgada na data tal, aí vai para a publicação do Diário Oficial. Isso. Então, gente, ótima consideração, Patrícia. Então, gente, esse aqui é o ministro, então, o ministro-chefe da Secretaria-Geral, que é o atual ministro Jorge Oliveira, tá? E o que isso impacta, então? Só para complementar, além disso, a Secretaria também orienta nas escolhas de políticas públicas do Estado, as estratégias de modernização,
né, define, coordena uma série de ações para os programas que o Estado tem que trabalhar. Então, por exemplo, lá na LGPD, a gente tem uma parte lá do capítulo 4º, do artigo 23, que fala muito sobre políticas públicas, quais são as estratégias, as políticas públicas que os órgãos vão seguir e que venham de diretrizes a partir lá da presidência da República, né? Então, isso vem lá a partir da Secretaria-Geral, da Presidência da República. Antes de chegar no presidente, tem que passar pela Secretaria-Geral, não é verdade? Tem que passar, tem que passar. Gente, o ministro-chefe que cuidava da Secretaria, que cuida ainda, né, da Secretaria-Geral da República, é o ministro Jorge, como vocês viram que eu apresentei para vocês. Aqui, ó, a nossa LGPD está debaixo justamente da Secretaria-Geral, onde o atual ministro é o ministro Jorge. E aí que nós temos uma notícia que pode impactar a saída agora do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça. Agora, quem seria uma das pessoas que estão cotadas para assumir o Ministério da Justiça? Gente, eu coloquei agora no Google aqui, eu vou colocar de novo para cá a nossa janela, mas olha só, eu escrevi agora no Google ministro Jorge, e uma das últimas notícias que nós temos agora, ó, ministro Jorge deve ser o novo ministro da Justiça, tá? Aqui do Poder 360, ou Jornal de Brasília também. Ministro Jorge é cotado para assumir a vaga, no caso do Sérgio Moro. Então, isso que estamos falando agora é disso que pode, pessoal, impactar a nossa LGPD. Então, essa foi a triangulação que nós estamos agora preocupados. Então, para quem não sabia observar esse detalhe na lei, lá, a Secretaria-Geral, nossa LGPD estava debaixo. E uma das coisas que impactava, muita gente, Patrícia, me perguntava, ô Davis, por que ainda não saiu lá a autoridade nacional? Lembrando que o Ministério da Economia, tá bom? Ele criou, dentro da parte de desburocratização do Ministério da Economia, já criou um texto na qual estava operacionalizando, estava indicando possíveis nomes para assumir, atuar junto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e estava tudo isso ainda pendente da assinatura da Secretaria-Geral da República. Então, a LGPD, ela estava na fila para ser votado. A criação da Autoridade Nacional estava na fila para ser votado pela Secretaria-Geral da República. Então, gente, uma coisa que nós nos questionamos agora. Então, agora, assumindo um novo ministro, se o ministro Jorge, se for mesmo, se isso se concretizar, se o ministro Jorge sair da Secretaria-Geral e assumir o Ministério da Justiça, será que não vamos ficar órfãos? Quem será que cuidará da LGPD? E aí eu vou até dar um stop aqui na minha tela e vou passar de novo, vou voltar aqui para a nossa carinha aqui, eu e a Patrícia. Bom, pessoal, então fiquem conosco agora. Eu até ia comentar, Davis, que assim, né, uma coisa muito importante dita hoje no discurso de saída, né, do ministro Sérgio Moro, que para nós ainda é, né, ministro para todos os fins, a gente ainda não se adaptou a chamá-lo de ex-ministro, está tudo tão recente no calor das emoções, e que eu entendo da mais alta gravidade, e você que trabalha com segurança de informação vai entender da mesma maneira, é que ele comentou que o decreto de exoneração publicado no Diário Oficial da União desta manhã, do dia 24 de abril, do seu braço direito, que é o chefe da Polícia Federal, né, o Maurício Valeixo, foi assinado com assinatura eletrônica e que não foi por ele, ou seja, o Sérgio Moro não teria feito a assinatura do decreto, né? Então, essa publicação que saiu com a assinatura do presidente do Sérgio Moro, o Sérgio Moro disse que ele não assinou o decreto de exoneração. Então, isso significa que lá na presidência foi feito o uso da assinatura eletrônica dele sem a sua ciência e autorização, o que é gravíssimo, ou seja, coloca em risco uma questão de segurança nacional, quer dizer, outra pessoa, qualquer um pode sair assinando no nome do ministro da Justiça, né? Quer dizer, por mais que seja a mando de outro, isso não poderia acontecer, né? Justamente, nós sabemos que isso abala até a credibilidade de assinatura digital de autoridade,
né? Como assim que está acontecendo isso na presidência, né? Que o outro pega lá e assina com o certificado do ministro sem o ministro ter autorizado? Quer dizer, isso é gravíssimo. Então, isso pode ter sido um dos pontos, aquela gotinha a mais para cair no copo, para transbordar, para estourar, entendeu? Então, como isso saiu de manhã, praticamente na hora do almoço estava ele ali dando a declaração dele de que não tinha condições mais de continuidade, e ele fez questão de mencionar isso no discurso dele. Isso está publicado, inclusive, isso está no discurso dele, não está, Patrícia? Sim, ele fez questão de mencionar no discurso dele de que ele não assinou o decreto de exoneração. E quando você olha o Diário Oficial da União, a assinatura é eletrônica por MP 2200, né, feito dessa maneira, então, de fato, fica essa questão aí. E, Patrícia, agora eu olhando como viés técnico, como viés de profissional de segurança, como você mesmo também disse, isso deixa muito a desejar qual que é a segurança da informação, a confiabilidade da informação quanto à autenticidade, se a pessoa mesmo que está assinando ou não. E pensando no antídoto para isso, eu pensaria o seguinte, Patrícia, cadê o tripé da segurança, gente? Lembra lá do tripé da segurança? Não só nos aspectos da segurança, não apenas nos aspectos da segurança, se é confidencialidade, integridade ou disponibilidade, embora isso também impacta. Mas o que me preocupa agora é cadê o tripé da autenticação segura? Antes de deixar acessar o sistema e fazer uma revogação do nome, no caso, uma exoneração, que foi o que aconteceu, onde está o acesso deve ser baseado em algo que a pessoa tem, algo que a pessoa sabe e algo que a pessoa é. Um certificado digital para permitir alguém assinar pelo ministro, o certificado é baseado apenas em algo que a pessoa tem. Mas será que não pediu talvez uma senha? Não deveria pedir uma senha? Provavelmente deve ter pedido, né? Aí a gente começa com aquelas questões comportamentais, o certificado com post-itzinho com a senha, com a secretária-geral ali da presidência dos ministros sabendo, né, as senhas, mas independente disso, não deveria ser feito um uso sem ciência e autorização. Então, há uma gravidade do ministro dizer que assinaram sem ter sido ele, né? Quer dizer, isso é uma questão para esse nível de autoridade que coloca, né, em xeque, assim, como assim que sai uma coisa assinada sem ter sido ele que assinou, usando um sistema de certificado digital, né? Ou seja, não poderia ser, né? Mesma coisa que dizer que alguém falsificou a assinatura, isso é uma fraude de uso, né? Patrícia, mesmo talvez que o governo tivesse os três tipos, baseado em algo que você tem, que pode ser o token, um certificado, algo que a pessoa sabe que é uma senha, ou algo que a pessoa é uma biometria. Talvez, Patrícia, mesmo que uma outra pessoa compartilhe a senha, por que não, para poder abrir o sistema, já que seria uma exoneração, seria uma decisão tão grande, por que não liberou acesso? Não é qualquer coisa, né? Então, Patrícia, ligado numa câmera para saber se realmente era o ministro, era o Sérgio Moro. Sim, eu acho que vai aí uma reflexão para o futuro, né? Talvez a gente realmente tenha que pensar, e nós já sabemos que só os modelos mais biométricos conseguem evitar a fraude de uso. Uma biometria, reconhecimento facial. Agora a questão, queremos isso, né? Ou continuamos querendo que um possa passar pelo outro de vez em quando? Acho que é a grande questão da conveniência, né? Pois é, isso mesmo. Já começa a entrar em aspecto político. Será que seria interessante ou não? Nós temos certeza que foi a pessoa que assinou? Então, gente, Agora, a não certeza que a possibilidade do repúdio, pior, de anulação ou até de nulidade, ainda mais em ato de autoridade, isso tem um impacto muito grande. E tem um impacto para a visão em segurança da informação do Brasil lá fora também. Exatamente. Uma vez que é qualquer um que pode assinar para a saída de alguém. Não tem... E dá-lhe chamar a gente de jabuticaba. Patrícia, lembra que nós tivemos agora a lei da desburocratização também, tá? Então, e está tudo dentro aí dessa sequência, né? Falando de desburocratização, modernização. Não pode ser modernização virando puxadinho? Não pode. Não pode.
Então, gente, nós estamos nesse cenário agora. É isso. E É para bem preocupante. e só para Tomara que a LGPD venha com tudo e entre em vigor para tentar ajudar a passar um corretivo nisso tudo. Porque nesse cenário todo, você ainda ficar prorrogando lei, fica parecendo ainda que a gente está com mais incompetência, ou seja, com mais incapacidade de conseguir aplicar melhores práticas que seriam já tão necessárias dentro dos princípios da OCDE. Mas sim, mas Patrícia, sabe o que me preocupa, Patrícia, nesse parafernália que nós estamos aí de um monte de notícias? Nós já estamos com a crise do coronavírus, Patrícia. Já estamos. Que é uma crise sanitária mundial. Depois da crise do coronavírus, estimamos talvez aí uma crise política, que já começou agora, nós estamos vivendo, não é nem estimamos, já estamos também vivendo, diferente de outros países, nós estamos vivendo a crise do coronavírus, também crise política, tá? E correndo o risco de ter uma crise econômica. O dólar hoje quase bateu 6, Patrícia. Hoje, crise econômica, exatamente. O dólar... Então, gente, o Brasil terá que vencer 3 crises. Então, olhem os 3 assuntos que está agora na mídia. E uma vez, se a LGPD, Patrícia, entrasse em vigor agora em agosto, e é o que me preocupa, ou no final do ano, o que adianta? Os jornais, por exemplo, só falam de coronavírus. Agora, os jornais só vão falar da saída do Moro. Depois, o impacto econômico. Imagina que se a LGPD entrasse agora, gente, teria um espaço de quanto na mídia, hein? Teríamos um espaço de 5 minutos? De 3 minutos? Entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Que é tudo que nós não queremos, gente. Então, às vezes, Patrícia, me questiono para saber, será que realmente nós queremos a LGPD? Só que, de repente, no atual momento, talvez a LGPD concorreria, gente, com outras coisas, com outras prioridades que está sendo falado. Esses 3 que eu falei, a saída do Moro, o coronavírus... sim, lógico. Mas o problema é que nós viemos concorrendo no tema da proteção de dados pessoais antes com todos os escândalos de corrupção, de lava-jato, de mensalão. O Brasil está numa crise ética, moral e de corrupção praticamente aí o quê? Dos últimos anos, o quê? 10 anos, 20 anos, 500 anos. Então, se for assim, a gente não tem agenda positiva para conseguir fazer nada. E não conseguimos fazer reforma de nada. Ainda bem que saiu reforma da Previdência. Né? Então, assim, nós não podemos e nunca vamos achar o melhor momento e a melhor agenda, porque sempre vamos perder espaço para os escândalos. Sim. E os escândalos continuam sendo a reboque, principalmente de crises éticas e morais. E o momento atual de crise política, que acaba sendo muito mais agravante do que qualquer crise sanitária ou econômica, é porque continuamos vivendo isso. Na época em que a gente tinha as discussões de marco civil da internet, ou antes disso, da Lei Carolina Dickmann de crimes eletrônicos, e outras agendas que a gente tinha que discutir, quase tudo perdeu força ou perdeu agenda, porque entrava nas discussões relacionadas às investigações de corrupção. Se a gente deixar, então, para uma melhor hora, talvez nunca vai ter... A melhor hora é o quê? Daqui a 2 anos? Daqui a 10 anos? Não. Esse que é o ponto. Só que nós precisamos, sim, que a LGPD ela entre, e ela entre, na verdade, fazendo um barulho enorme também. Nós precisamos que, poxa, gente, agora os dados pessoais está garantido, as empresas terão que dar uma tratativa. Eu acho assim, as leis, Davis, elas sofrem melhorias depois de entrada em vigor. E no Brasil tem empresas que só passam a implementar alguma coisa depois que já tem lei, já tem fiscalização. Sim. Então, tem muitos que só vão começar a agir depois que já tiver lei e fiscalização, não é antes. Sim. Então, não vai haver nunca um prazo ideal, nem um momento ideal, mas a ação ela vai acontecer efetivamente quando nós já tivermos lei efetivamente em vigor e fiscalização acontecendo. E aí que acontece mudança. Sim, e já que, Patrícia, você tocou na parte da fiscalização, é o que nós precisamos agora. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a nossa ANPD que nós precisamos.
E para isso acontecer, os cargos indicados da diretoria precisam ser sabatinados pelo Senado. Então fica aqui esse pedido, né, principalmente ao presidente do Senado, né, o senhor Davi Alcolumbre, que possa recepcionar as indicações, que possa ser sabatinado. A gente precisa ter essa situação evoluindo e ocorrendo, né? Então, assim, se a gente não consegue ter um diálogo adequado entre presidência, Senado e Câmara, né? Esse diálogo tem que acontecer e a gente está vendo dificuldade desse diálogo do Executivo Federal com vários outros órgãos, né? Então, aí, talvez essa é a questão do olhar do Brasil. A gente não pode esperar próximas eleições para continuar o país, né? Porque senão são mais 2 anos, o país não pode ficar parado 2 anos. Então, Patrícia, essa é a grande questão. Sim, e até comentando isso, Patrícia, eu estive lá em Brasília no dia 4 agora de março, e nós estivemos lá no Senado, conversamos, eu tive uma reunião com o senador Isalci Lucas, que até agradeço também de prontidão que o senador Isalci Lucas nos recebeu, nos atendeu, e nós levamos, Patrícia, essa discussão mesmo, até eu como presidente da NPPD, levei essa discussão lá para o Senado, sobre essas duas reivindicações até também. Foram indicados nomes, sim, e até sentimos uma falta de representatividade dos profissionais de segurança da informação. Gente, muitos dos nomes que foram indicados são profissionais da área jurídica, tá? Sim. A LGPD, ela não pode ser só representada, ainda mais para posições importantes dentro da ANPD, sim, não pode ser representada apenas por advogados, tá? Isso é uma das bandeiras fortes que nós estamos batendo de frente com isso. É uma lei... Tem que ter um perfil técnico, bem técnico, assim como também está maciçamente com um perfil masculino, que a gente também já falou, e tem que ter diversidade, né? É isso que eu ia falar agora. São duas bandeiras, Patrícia, que nós precisamos... É necessário, inclusive eu gravei, nós tivemos agora o CNPPD, o primeiro Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, que aconteceu aqui em São Paulo, no mês de março. Eu tinha, inclusive, enviado um recado para a Secretaria-Geral da República, para o ministro Jorge, falando justamente desse aspecto. Nós temos 2 pontos que a Secretaria-Geral tem que verificar. Primeiro, os nomes que foram indicados para a compor lá a comissão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cadê a representatividade dos profissionais de segurança? E outra também, a diversificação também. Diversos estudos apontam também, é importante ter homens e mulheres também tomando decisões em conjunto para ter uma pluralidade também, diversificar. Então, são esses 2 pontos que nós precisamos, sim, que a Secretaria-Geral da República, que a Autoridade Nacional, ela reveja. Lembrando que não foi decidido ainda, tá, Patrícia? Não quer dizer que os nomes, eles já são, por enquanto, eu sempre costumo dizer isso, os nomes, se não me engano, são 17 nomes, né, Patrícia? São os indicados, tá bom? Foram os indicados para compor lá a comissão mesmo, a diretoria da autoridade, vão ser 5 diretores, né, indicados pelo presidente. Então, já tem uma lista, porque essa lista tem que ser sabatinada pelo Senado também, né, para daí fazer uma lista menor e aí ter indicação. Sim, então, mas acho que é isso, o nosso vídeo já ficou grande, né, Davis? A gente fala muito, eu e você juntos. Vamos encerrar, isso. E, gente, olha só, só da gente encerrar, Patrícia, vou deixar essa nota. E aí, vamos ficar órfãos da nossa ANPD, gente? Quem será que vai assumir a Secretaria-Geral da República para tocar adiante o que interessa para todos nós aí, que é a nossa geral? Agora é a dança das cadeiras, né, Davis? A gente vai ficar tapando o sol com a peneira. Quem vai ocupar o lugar do Moro saindo? Aí, se for o ministro Jorge, quem vai ocupar o lugar do ministro Jorge? E aí vai, um atrás do outro na filinha, né? Pois bem, deixamos o recado aqui. Vamos aguardar a cena e essas danças das cadeiras. Gente, um grande abraço a todos. Acompanhem a Patrícia nas redes sociais também aí, no LinkedIn. Podem me acompanhar também, Davis Alves PhD no LinkedIn. E vamos vendo quais são as cenas dos próximos capítulos. Isso, e mantendo a esperança, né? Porque temos que manter a esperança e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Grande abraço, gente. Gravação terminada. Tchau, tchau. Até. Obrigada.